Na live de hoje eu conversei com o professor Arthur, do perfil Agro no Direito. Ele que é professor do curso Registro de Imóveis Complicado, e nós conversamos sobre direito ambiental. Se você se interessa por essa área em relação ao direito imobiliário, fica ligado nessa live que vai te dar umas dicas. Nós lançamos ontem um módulo novo no curso e, claro, eu trouxe hoje o Arthur para explicar um pouquinho das diretrizes do direito ambiental e imobiliário. Antes de você assistir essa aula, dá um like aí para a live circular e te inscreve no meu canal para eu poder produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? Arthur, para quem não te conhece, porque tem muita gente aqui no perfil Sempre Novos, né? Você é advogado no interior de São Paulo, especialista em agronegócio, né? Já é um bom tempo. Fala um pouquinho da tua história aí antes da gente Isso, entrar. professor. Eu sou advogado aqui no interior de São Paulo. Tenho, primeiramente, uma formação em direito ambiental, com ênfase no agronegócio. Então, a minha linha de estudo foi direito ambiental com ênfase no agronegócio, mas atuo muito nas questões ambientais e também, né, como o senhor falou, fui criado dentro do agronegócio com questões de regularização de imóveis, né? Então, minha expertise maior, minha vida maior foi nessas questões de regularização cadastral, regularização documental, regularização fundiária de imóveis rurais e regularização ambiental. Que a gente sempre entende que a regularização de imóvel rural ela segue alguns outros caminhos, né? Essas casas de regularização. E até a gente, nosso intuito lá no curso, né, professor, é fazer esse ciclo completo da regularização de imóvel rural. Justamente passar para as pessoas ali um atalho, né? Do que eu tive esses 14 anos de experiência, 14, 15 anos de experiência já, e ensinar as pessoas ali como regularizar imóveis rurais, seja em qualquer uma dessas esferas, né? E aqui a gente entende que o agronegócio, cada vez mais, ele vai ser... Eu ia te perguntar, o O agro agro segue segue forte, não tem forte, jeito. né? A gente está falando E de não, uma economia de mais quase um terço do PIB brasileiro, né? Então, não tem como não ser forte. O que vai mudar? O que muda, de repente, com as perspectivas de novos governos? Exigências. Às vezes uma exigência a mais, às vezes uma exigência a menos, que eu acho difícil, pelo que já se demonstrou, né, dentro de algumas legislações que saíram no dia 1º de janeiro, mudou, por exemplo, o decreto de sanções administrativas ambientais já. Então, o governo já demonstra que vai ter uma cobrança maior dentro do direito ambiental nos imóveis rurais. Então, o que a gente entende nisso? Uma oportunidade também de trabalho, uma gama maior de trabalhos, né? Então, o agro continua forte. tem demanda hoje para quem está perto de uma área rural, os alunos que trabalham em municípios que têm área urbana e rural, ele pode imaginar que existe uma demanda rural ou ele olha aquele campo parado, tranquilo, aquilo ali não mexe nada, não, só uma vaquinha passando. Existe demanda hoje de regularização de imóveis rurais, como existe a de Existem regularização muitas. urbana? O que muda, às vezes, a regularização de acordo com o estado, ele vai ser uma demanda maior. Então, se a gente tem, por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente tem uma regularização fundiária muito forte. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma regularização de posse muito forte. Muitas áreas que foram desdobradas, que foram desmembradas, vendidas e que nunca foram regularizadas. No Mato Grosso, a gente tem regularização de fundiárias, de assentamentos de áreas de titulação de áreas. Então, dependendo da região, Bahia também é uma área com muita regularização fundiária. Então, a gente tem uma série de estados que vão mudando essas exigências, as demandas ali naturais da região. Mas não tem aonde não tenha. O agro ele vai atingir toda a região do Brasil. E as demandas ambientais... Pode Eu falar. vi, eu estava vendo um módulo novo que tem 10 aulas, está muito legal ele, né? E eu vi que você começa falando sobre legislações ambientais. Às vezes a pessoa não sabe por onde se localizar, né, Arthur? O cara quer entrar
na regularização de imóveis rurais, mas ainda não sabe. Nessa primeira aula de legislações ambientais, o que você Isso, mostra para o então, só para a aluno? gente entender os módulos. A gente primeiro fez uma introdução do direito ambiental no agronegócio, em imóveis rurais, onde a gente cita as principais legislações que vão ser aplicadas. Então, a gente fala sobre alguns conceitos básicos que estão na Constituição Federal, a gente mostra também algumas questões no Código Florestal, a gente vai trazendo toda essa legislação. Por quê? A gente sempre fala, é importante a gente fortalecer nossa base. Não adianta a gente tentar ir lá para frente, sendo que a gente tem que estudar o começo. Eu dei uma palestra esses tempos, professor, lá no Instituto de Direito Ambiental, onde eu sou presidente de uma comissão lá de imóveis rurais. E lá eu passei até um vídeo para o pessoal do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp. E ele fala que ele foi. E ele fala Grande que ele foi Flávio assistir o Augusto, treino né? do Messi e ele ficou decepcionado. Aí ele perguntou, mas por que eu fiquei tão decepcionado? Porque ele só treinou toque de bola. Toque de bola, chute. Mas esses são os fundamentos básicos. Não adianta você ser o melhor do mundo e não treinar o básico. Então, primeiro, em todos os módulos que a gente fez, imóveis rurais, conceito, a gente começou na base, foi fortalecendo, foi mostrando que é cada uma das coisas e chegamos num patamar maior. Falamos de módulo rural, módulo fiscal, fração mínima de parcelamento. Fomos para o módulo de referenciamento, mesma coisa. Mostramos alguns conceitos, aonde está exigido. E a gente foi aumentando a dificuldade. E agora, a mesma coisa no direito ambiental. Não adianta a gente já falar direto as exigências sem saber o que são essas exigências. Então, a gente fez esse Não adianta. fortalecimento de base, mostrou quais legislações são aplicadas dentro do direito ambiental, e aí a gente foi graduando ali de acordo com essas aulas. Eu falei, professor, esse módulo a gente fez assim, completão mesmo, para a gente ter uma noção. Falou praticamente de tudo ali nessas 10 aulas. E fizemos também em aulas pequenas, né? Para não Eu ficar vi, muito cansativo. eu vi. Isso é muito bom para o aluno, né? A gente sempre busca isso. Agora, o módulo fala muito em danos ambientais. Danos ambientais. Isso é um tema, assim, bastante vivo, porque dá muito serviço para os profissionais, né? O cara recebe aquela cartinha da multinha ambiental, né? Fala um pouco sobre danos ambientais para nós e como que é a atuação do Vamos lá, então. advogado Então, nisso. eu falo assim que as questões ambientais elas não são distritas a advogados, muito pelo contrário. Quem é técnico que está no curso, como o senhor falou, teve bióloga, corretores, ele tem que ter essa preocupação ambiental ali do imóvel rural. Por que que a gente fala isso? Engenheiro, Engenheiros, uma atuação engenheiros forte. Então, por também, exemplo, né? quando a gente tem uma autuação ambiental, advogados e engenheiros trabalham juntos nessas questões. Então, é uma atuação em dupla ali, em alguns casos até mais pessoas. Mas pensando que a gente tem um dano ambiental numa área, seja rural, seja urbana, qualquer dano ambiental em imóvel. A gente tem pensado um conceito básico que é a tríplice responsabilização. Tríplice responsabilização ambiental, basicamente, um dano ambiental pode ocasionar três problemas diferentes ali. Três ações diferentes concomitantes, ou seja, as três podem ser respondidas juntas e autônomas, ou seja, se eu me livro de uma, não necessariamente eu me livro de outra, muito pelo contrário. Por que isso? A primeira coisa que a gente pensa é justamente a multa. Então, tem muita gente que cria o dano ambiental, vamos imaginar que vai criar um loteamento. Ah, eu vou desmatar essa parte aqui para fazer lotes e não vai dar nada. São quatro árvores ali, um amontoado de árvores ali que não vai dar nada. Aí desmata essa área. O que, que acontece nessa primeira coisa? Vai ser a autuação. Geralmente é a autuação que chega primeiro. O auto de infração ambiental. E aí esse auto de infração ambiental já é acompanhado de um termo de embargo e de uma multa. Sempre acompanhado disso. Então, essa primeira autuação, é importante a gente falar que ela vai atingir a pessoa, ou seja, quem causou o dano. Então, a gente tem uma ação sancionatória aí, ou seja, o governo está te dando penalidades nessas questões. Então, primeira questão administrativa, geralmente acompanhada ali de multa, né, em valor, onde vai ter toda a tipificação da multa, né, onde o que foi feito.
Quais são os danos mais comuns nesse caso aí? É desmatamento mesmo, poluição de Desmatamento, pelo menos na rio? minha região aqui, pelo que eu vejo no Mato Grosso também, onde eu atuo bastante, desmatamento, a gente vê intervenção em APP, que é onde o desmate dentro de uma área de preservação permanente. A gente vê também muito forte loteamentos irregulares também, quando tem um desdobro de área, um loteamento em menores que a fração mínima já tem autuações nesse sentido, e eu acho que para mim aqui é o top 3, né? O desmate, a intervenção em APP e loteamento irregular. São sempre os parcelamentos de solo irregular. É o top 3 aqui da região e dos casos que eu pego. Mas o desmate, assim, o Eu desmate acho ele que é geral. é muito pesado, porque justamente ele vai. Ele também é. Ah, e queimadas também. Queimadas também é muito forte. Muito, Tem muito, muito, queimadas aí muito. também, é? Em lugar- Nossa, fica uma fumaceira, assim, tu não enxerga nada, né? O cara pensa, será que tá nublado? Daqui a pouco o cara começa a sentir um cheiro, e aí daqui a pouco começa até a arder os olhos, né? E aí parece que é uma nuvem, fecha de acordo com o vento, né? E quanto mais o vento empurra a queimada, mais Sim, forte sim. ela anda, né? Na beira de estrada, às vezes, assim, é incrível. Opa, saiu o som. Advogado é Sim, isso sim, aí. agora sim. 7 horas, não é nem 7 horas da manhã, o povo já tá ligando, não tem jeito. Advogados, Então, essas advogado questões cedinho de, da de, manhã, é de isso aí. desmate, por que ele é tão não visado, mas ele é tão constatado? Porque também tem muitas questões ambientais de desmate que são constatados por imagem de satélite. Então, esses desmates, eles são constatados em muitos casos, por imagem de satélite. E é muito simples a gente verificar isso. Porque se o órgão ambiental, imaginem só, pega uma imagem de satélite de hoje, amanhã você vai fazer um desmate, então vamos imaginar que semana que vem ele verifique outra imagem da sua área. Ele vai ver na hora um déficit ambiental ali naquelas duas áreas. Então, ali já foi constatado um dano ambiental de desmate, um crime ali, um dano ambiental que já vai ser punido. Que sempre em regra, o primeiro passo vai ser ali a autuação ambiental. Não tem uma regra de fato, pode ser o promotor que autua primeiro, né? Mas geralmente é o que a gente vê. Primeiro, o auto de infração ambiental, onde o advogado ele vai ter que fazer o quê? Analisar todo aquele auto de infração, ver se realmente cometeu, ver se todos aqueles atos que estão sendo feitos foram eles que cometeram, porque o que pode acontecer? Às vezes, tinha um proprietário antigo quem fez aquele dano. Então, lembra que a gente falou aquilo? O desmate, o dano, a ação administrativa, ela cabe a quem causou, é o poluidor pagador que a gente chama. Então, nesses casos, se autua quem de fato infringiu, né? Então, é importante a gente verificar isso, esse lapso temporal de quem causou esse dano. Mas é o que a gente falou, esse é o primeiro passo. Depois a gente pode ter junto também uma ação penal, né? Se for um crime ambiental tipificado, ele vai responder tanto pela multa, né, tanto pelo auto de infração, quanto o crime ambiental. E aí a gente deixou bem claro na nossa aula que também essas questões administrativas, civis e penais, eles atingem, obviamente, a pessoa jurídica também. E, por exemplo, em casos de crimes ambientais, ele pode atingir até o diretor ou a pessoa constituída de poder dentro de uma empresa. Para a gente ver como é sério as questões ambientais e essas questões penais também. Pode atingir até o diretor da empresa que foi constituído. Né? Se foi comprovado que ele que Uhum. mandou fazer aquele dano ambiental, aquele crime ambiental, ele vai responder por aquilo. E a empresa também. Então, é um perigo enorme. Então, imaginem só, você inocentemente vai fazer um loteamento, e aí esse loteamento, que é um caso muito que a gente sempre vê, né? Ele já desmata e ele vai ser autuado. Ele vai ser embargado também, ou seja, vai ter que parar de vender, vai ter que parar de parcelar o solo. Onde você está, você parou. Ah, estou construindo, embarga. E se eu não parar? Multa em cima de multa em cima de multa, desobrigação. E pode até virar algo muito pior. Aí pode ocasionar um crime. Nesse caso de parcelamento de solo, a gente tem um crime contra a administração pública também. Então, um processo criminal. E a última e terceira esfera que a gente fala, que é muito importante também para a gente analisar, que a gente deu uma ênfase
muito boa no curso é a responsabilidade civil, onde não responde quem causou necessariamente. Se eu comprei uma área e essa área já estava degradada ambientalmente, eu vou ter a obrigação de reparação. Então, a tríplice responsabilização na parte civil, ela é reparatória. E reparatória, ela tem como a própria Doralice falou aqui, ela tem uma natureza própria terreno, ou seja, ela vai acompanhar a coisa. Então, independente se foi você ou não quem causou esse dano, se você é o proprietário dessa área e você já comprou ela degradada, você vai ter sim uma obrigação de reparação. Por isso, Recebi vários taques do Ministério Público para averbar na matrícula a responsabilização e a reparação ambiental. Já, não sei se sim, aparece muito aí para não, ti. o promotor ele pode, né? Ele já vai firmar esse TAC, pode ser tanto TAC, né? O TAC é um termo de ajuste de conduta, para quem não sabe. Então vamos imaginar que eu tenho uma atuação, uma atuação, na verdade, ali, que ela é degradadora. E aí aí o promotor, o órgão ambiental junto, a gente firma um TAC para falar que, olha, eu vou ajustar essa conduta, eu vou deixar de praticar essa conduta, porque essa conduta é uma conduta danosa ao meio ambiente. E aí a gente tem o TCRA, que é o termo de compromisso de regularização, de recomposição ambiental. E aí o TCRA é o quê? É um termo Muito também onde eu bom. me comprometo a regularizar aquela área, eu me comprometo a restituir. São duas instituições diferentes. E é por isso que é importante a gente, quando adquire um imóvel rural, a gente fazer toda essa verificação na tríplice responsabilização. Porque, dependendo do que for, se ele firmou um compromisso de regularização, aquilo lá pode atingir o próprio proprietário depois. Então, a gente tem que fazer uma análise completa, né, dessas questões, inclusive comprar um imóvel embargado. Né? Imagina só, eu compro um imóvel embargado e eu sou impossibilitado de produzir naquele imóvel. Eu vi também no curso que você criou no módulo os comentários sobre o Código Florestal, né? O que o Código Florestal trouxe de novidade para imóveis rurais, né? E aí você também entrou em APPs, que o pessoal adora saber, né? APP é um tema sempre bom. APP e reserva legal, né? Quem sabe a gente passa um pouquinho pelo Código Florestal e vem nas Muito bom. APPs e na Então, reserva. quando a gente trouxe dentro do curso lá uma imagem aérea de uma propriedade rural para a gente começar a aprender a verificar um imóvel rural. Então, eu falo na aula o seguinte: depois dessa aula, você vai começar a ver o imóvel rural de uma forma diferente. Até quando você for viajar de avião, você vai olhar para baixo, vai olhar aquela área rural, você vai entender de uma forma diferente. Deixa eu ver se eu consigo botar a tua imagem aqui que tu botou no curso. Isso. Isso Essa aí é uma aqui, propriedade. olha que slide, hein, pessoal? Olha que slide que tem lá na plataforma da área que o Arthur está explicando na aula. E ali, ó. Olha que bacana, hein? Que bacana. Opa, o módulo entrou ontem, os slides sobem hoje para você que é aluno, sem custo nenhum, hein? Sem custo nenhum. Você que é aluno vai ganhar todo o módulo, 10 aulas de graça para poder estudar Então a ambiental. gente Segue, mostrou Arthur. ali de uma forma aérea e bem mais lúdica do que a gente vê geralmente, identificar o que é cada coisa dentro do imóvel rural. Porque quando a gente olha de cima, quem entende, pensa o quê? Ou é mato ou é lavoura, né? Ou é mato ou é pasto. É isso que é isso que o leigo pensa. E não é errado, porque é um criar, é um entender que a gente vai de fato aplicando. E depois dessas aulas vocês vão entender de fato o que é cada uma das coisas. Então a gente mostra, por exemplo, áreas de preservação permanente. Quais são todos os tipos de área de preservação permanente? Então a gente tem áreas de preservação permanente de topo de morro, onde ele vai proteger ali o solo. A gente tem também de declive, uma APP, onde acima de 45 graus de inclinação essa área também é uma APP. A gente tem também, por exemplo, a APP de nascentes. Então, a nascente ela tem que ter uma preservação ali em volta. E também tem as APPs de cursos d'água, que são os rios. Então, para a gente entender tanto isso, o Gustavo falou mais de 45 graus, isso, acima de 45 graus de inclinação é uma APP também. Então,
os apps de recurso d'água, de curso d'água, em volta, né, em torno do rio, vamos falar o português claro ali, tem necessariamente ter uma faixa de proteção. Por que serve essa faixa de proteção? Por que tem um instituto ambiental chamado APP? Porque aquilo lá vai proteger de alguma coisa. O intuito da APP é uma proteção. Então, quando a gente tem APPs de topo de morro, de declividade, a proteção dele é a proteção do solo. Ele vai proteger o solo de evitar desmoronamentos, por exemplo. Então, ali é uma proteção ali do solo. Quando a gente tem APPs de cursos hídricos, ela vai proteger o quê? O curso d'água. Então, são as matas ciliares. Uma faixa que vai variar de acordo com a largura do rio, mas passando de 30 metros, começando de 30 metros de largura, tem que ser protegida. Tem que ser vegetada em alguns casos, para proteger a água ali, para que aquele curso d'água ele tenha ali. E aí a gente pensa, nossa, mas que coisinha besta, preciso disso? Precisa. Precisa para você ter noção como que é complicado. Imagina que o rio é longo, uma propriedade rural é longa. Necessariamente, eu preciso cercar essa APP. Eu preciso proteger ela. Por quê? Se um gado entrar nessa APP e beber água no rio, por exemplo, que era uma prática comum antigamente, e houver denúncia ou houver constatação, isso aí é um dano ambiental. Isso aí é uma intervenção de APP. Então, isso daqui já vai gerar multa, já vai gerar responsabilidade ambiental, já vai gerar embargo, vai gerar todos aqueles casos que a gente falou. Então, é importante a gente proteger e entender onde é cada uma dessas questões. Então, as APPs, pode falar. Arthur, deixa eu te contar. Eu comprei uma casa de praia agora para passar os meses do verão com meus filhos. E ela é num condomínio eu fechado. Vi, né? E assim, ela tem... Linda. É linda, né? São 700 lotes o tamanho do condomínio. É enorme, né? É um condomínio gigante. E todo murado, certinho. E aí, no meio do condomínio, tem uma cerquinha de madeira, assim, uma área de preservação. Tá? Tem as placas, tudo. Então, eu não sei bem a história ainda, mas parece que na época eles foram construir, né? Uma área rural, perto do rio aqui. E a natureza aqui é exuberante, né? Se eu deixar, os pássaros almoçam comigo, né? E aí eu acho que o Ministério Público, não sei, alguém na época embargou, então eles tiveram que deixar no meio do condomínio uma área de preservação, que foi uma bênção, na verdade, foi um presente, né? Porque tu imagina que a gente tem um condomínio perto de um grande rio aqui, tem 25 quilômetros de rio aqui, eles fizeram lagos no meio artificiais, eu tenho um lago na frente da casa, e tem uma área de preservação, como tu falou, ó, tem a placa, ela é intocável, cara não pode tocar nela, né? E ela está cercada com uma madeirinha e tem pela volta dela, então, um caminho. Pode passar assim para o lado dela e olhar. Então, há uma proteção dentro do condomínio. E a gente tem que legal entender, isso, né? E uma coisa que eu deixei bem clara nas nossas aulas é que são APPs, elas não se limitam à área rural. As APPs, elas são rurais ou urbanas. Então, lagos artificiais ou lagos naturais. Então, independente do que seja, né, urbano ou rural, e a APP ela vai prosseguir. Então, por exemplo, quem vai muito para São Paulo e passa no Tietê, a gente vai ver que tem ali uma faixa de preservação ali. Tem uma faixa que deve ser. E mesmo naquele local. Né? Então, cursos d'água, independente de onde estejam, eles têm que ser protegidos. Em alguns casos, tem uma flexibilização. Um exemplo disso, por exemplo, quando eu estava em Gramado, professor, eu fui numa... Gramado não, foi em Bento. Fui em algumas vinícolas ali, passa um riozinho lindo perto, todo sem proteção, mas ali ele foi através de um decreto estadual, de lei municipal, também foi permitido a não realização de APP. Mas ali, obviamente, tem outras obrigações acessórias para a proteção daquele curso d'água. Mas lindo, absurdo de lindo. Até eu pesquisando, né? Eu vi uma foto exatamente do lugar que eu estava. Falei, nossa, na hora que eu vi esse lugar, eu pensei a mesma coisa. Falei, deve ter alguma coisa aqui que deixa, né, essa empresa a deixar esse rio, esse curso d'água à mostra. Mas é lindo demais. Deixa eu pedir para quem ainda não segue o Arthur e está assistindo a live aqui no Instagram, aqui no meu nome, você clica no meu nome e vai aparecer o perfil do Arthur, que é Agro no Direito. Eu vou convidar você para seguir o Arthur, porque ele gera muito conteúdo jurídico, ele abre caixinhas, ele posta muito banner, muito material. Então, se você quer se dedicar um pouco mais no direito do agro, direito imobiliário do agro, clica aqui no meu nome, segue o Arthur. Você vai ver que você vai acelerar o seu conhecimento. O Arthur está conosco no curso há mais de um ano e pouco, né? Um ano e meio, eu acho. E é um professor
que tem um módulo de direito rural ali. Sigam ele que vocês vão gostar muito do conteúdo. E mandem perguntas para ele. E mais, façam parcerias com ele, porque ele é Eu advogado e vi faz até alguém parcerias perguntando se eu também. atuo com direito minerário. Olha só como é que é. Eu atuo com direito minerário para a gente ter uma noção quanto o direito ambiental ele é multidisciplinar. Enquanto a gente não tem só atuações dentro de imóveis rurais, a gente tem, por exemplo, ambiental focado em indústria, industrial, a gente tem direito minerário, que vai ser um braço também do direito ambiental. Então, é muito bacana. Como a gente entender um universo ambiental é necessário. A gente tem atuações, por exemplo, tem gente que atua em questões ambientais somente em loteamentos, para a gente ver como o direito ambiental vai conversando com todas as matérias do direito. E a gente deixou claro isso na nossa aula. Inclusive, falamos ali, dentro do Código Florestal, que antigamente, antes do do Código Florestal antigo, antes do novo Código Florestal, da Lei 12.651, a gente tinha um antigo Código Florestal, onde ele tinha uma exigência, professor, que o senhor deve ter visto inúmeras vezes, que eram justamente a averbação da reserva legal na matrícula. Isso aí era uma exigência que era eficaz, não era eficaz na época, era um pouco complicado. Até hoje a gente sofre algumas coisas com essa averbação. E por quê? Para quem não sabe, a gente dá aula, a gente fala o que é uma reserva legal, mas para a gente entender aqui, são vegetações nativas, são matos ali, matas, onde elas devem ser instituídas como uma proteção também, uma conservação de reserva legal, a título de reserva legal. E aí, lembrando que a reserva legal ela é somente para áreas rurais. E aí a gente vai falar depois um pouquinho rapidinho se essa área se torna urbana, o que acontece. Mas vamos lá. Antigamente a gente tinha, dentro do Código Florestal, uma exigência da averbação dessa reserva legal na matrícula. E aí, por que não era tão eficaz isso? Porque quem assistiu às aulas de georreferenciamento viu que os mapeamentos antigos eram precários. E aí, você tem uma exigência dessa, o que a gente via na matrícula? Matrícula número 1, de área de 100 hectares, e aí toda a descrição da área. Aí um próximo passo, uma próxima AV, averbada, a título de reserva legal, uma área de 10 hectares nessa área. Tá, aí eu fico pensando, aonde é essa reserva legal? Porque a reserva legal é praticamente intocável, eu não vou poder desmatar, eu não vou poder... E muita gente, antigamente, instituía isso sem, de fato, ter uma reserva legal. Então, eu tô tendo um dano ambiental constante e eu não sei. Então, o que acontece? Essas averbações eram ineficazes. Aí o Código Florestal de 2012, que é uma lei, entre aspas, recente, que fazem 10 anos em setembro, vai fazer 11 agora, né? Em setembro desse ano, trouxe uma novidade que muitas pessoas não gostam, muitas pessoas amam, que é o cadastro ambiental rural, onde eu tenho que cadastrar essa propriedade, a minha propriedade rural, dentro do sistema estadual, dentro do sistema nacional também. E ali, o que acontece? A inscrição do CAR, ele vai substituir a exigência da reserva legal. Então, ou seja, a demanda ali, a necessidade de reserva legal ainda existe, ainda é passível de averbação na matrícula. Não é uma legislação que caiu, mas é uma legislação que foi substituída. Ou seja, você precisa averbar? Precisa. Porém, se você tiver o cadastro ambiental rural, você pode fazer ali a instituição da sua reserva no cadastro ambiental rural. Porque o cadastro ambiental rural ele vai seguir um fluxo. Eu cadastro, o órgão ambiental vai analisar, vai dar o ok. Está demorado isso, mas ainda está sendo feito. E a partir do momento que o imóvel estiver regularizado ambientalmente, aí sim vem a fase final, que é a averbação da matrícula. E aí eu tenho uma reserva legal instituída, aprovada, e aí sei onde é. Principalmente isso, eu vou saber onde é essa reserva. Então é um instituto muito mais eficaz do que uma mera averbação, né, professor? Que eu acho que você via aí constantemente. Uhum. Ajuda muito, né? Muito, muito, muito. APPs, reserva legal. E aí tu falou também em due diligence rural, hein? Que interessante esse módulo aí. Agora, negócios jurídicos é necessário cuidar com análises de risco, né? E qual é a dica para uma análise de risco? A Beatriz também fala disso, né? Mas nos imóveis rurais, A qual é a tua dica dica? da due diligence de imóveis rurais é seguir todas as áreas de análise. Então,
Nesse módulo a gente falou só de due diligence ambiental, mas é interessante a gente trazer um módulo completo de due diligence ambiental, rural. Por quê? Justamente a due diligence ambiental, ela vai, obviamente, também estudar umas questões agrárias, mas de uma forma completa. Eu preciso verificar a minha situação fundiária, ou seja, as questões fundiárias de mapeamento junto ao INCRA está correta? Então, eu tenho que verificar isso. As questões cadastrais, esse imóvel está cadastrado no INCRA, está cadastrado na Receita Federal, está cadastrado de uma forma correta, tá tudo, tem o CNIR, ele tem o CCIR, ele tem todos os documentos cadastrais ali? Tem. Análise registral, que na verdade para mim é o passo principal, analisar se tem matrícula, se não tem, que ali vai ser o norte da regularização. E a situação dessa matrícula, não adianta ter matrícula e não estar no nome do proprietário também, que ali vai ter também uma necessidade de regularização. E a due diligence ambiental, que eu bato muito em cima. A gente presta esse serviço, por exemplo, para outras empresas aqui do estado de São Paulo, do Brasil, onde a gente faz, por exemplo, análises somente da área ambiental também. Porque a gente, às vezes, o imobiliarista, de fato, ele talvez vai verificar só essas questões registrais. As questões ambientais, como a gente falou, tem questões próprio terreno, onde vai impactar o proprietário que está adquirindo aquele imóvel. Então, é necessário essa investigação, como alguém falou aí, dos imóveis rurais. Investigação também de quem está vendendo, para ver se eu não estou atingindo, pegando também nenhum passivo ambiental, em uma questão, por exemplo, fiscal. Por que fiscal? A partir do momento que eu tenho uma autuação ambiental, eu tenho uma multa, a multa é valor. Se eu não pago, ou se eu não ofereço uma defesa administrativa, ou se, por exemplo, eu ofereci, mas eu perdi, eu tenho que pagar essa multa, de uma forma integral ou de uma forma parcial, depende. Mas se eu não pago essa multa, ele gera uma execução fiscal. A execução fiscal, como a gente sabe, pode atingir o imóvel, a título de penhora. Então, a gente tem que verificar sempre toda essa análise processual, análise ambiental, uma análise processual ambiental, verificar se a gente tem uma exigência já atingindo aquele imóvel. Arthur, mas tem muita gente que compra imóvel rural sem ver nada, né? O cara só vai e pá, compra, né? Impressionante, né? Não. Aparece muito para ti aí o cara que comprou, olha, tomou um susto. Semana retrasada, na última semana do recesso, um cliente de outra cidade me liga desesperado. Não, Arthur, eu preciso que você analise alguma possibilidade. Falei, o que aconteceu? Eu comprei uma área de 400 hectares, um ótimo negócio, e eu não quero desfazer do negócio. Mas é o seguinte, a área, ela tem 400 hectares e ela tinha uma reserva legal instituída na matrícula de 67 hectares. E é o seguinte, não tem. Lá no campo não tem. E aí eu descobri que o proprietário antigo que me vendeu está sofrendo um processo de uma ação civil pública para reparação desse dano. E aí eu estou plantando nessa área. E aí chegou já já chegou uma autuação ambiental para mim, porque eu estou plantando em área de reserva legal. O que eu faço? Falei, pera lá, vamos analisar. Mas o que aconteceu? Ele, de fato, ele não verificou nada, absolutamente nada dessas questões ambientais. E ali, ele estava tanto plantando nessa reserva legal, né? Ele não tinha reserva legal, essa reserva legal foi desmatada, e ele está lá, lindo e formoso, lá plantando. Aí o que vai acontecer? Feliz, fazendo selfie na reserva legal. Exatamente, é uma área de cana-de-açúcar nesse caso, e tem ali 67 hectares que deveria ser reserva legal e é cana. O que vai acontecer, para vocês terem noção? Vai ter que ser destruído 67 hectares de cana. 67 hectares de cana, um faturamento enorme, tanto para ele quanto para a usina. Né? Ele vai ter um faturamento impactado aí de uns 40, 50 mil reais, né, por mês a menos. Então imagina o quanto isso impacta. E outra, quando a gente planta, por exemplo, como é importante a gente entender o que está plantado ali para a gente entender o impacto. A cultura de cana-de-açúcar ela é no mínimo 5, 6, 7 anos. Né? O mesmo plantio ele vai durar 6, 7 anos. Ou seja, o custo de plantio é muito grande. Ele vai ter um prejuízo tanto do plantio quanto da perda de faturamento durante 7 anos que ele tinha naquele plantio. Então, por isso, verificar todas essas questões ambientais.
né? E isso é um caso, que eu falei um caso de 2 semanas atrás. Ontem, alguém me perguntou a mesma coisa, chegou a mesma coisa, que a pessoa não comprou e está respondendo, o que eu faço? É assim, infelizmente, as pessoas não se preocupam. O pessoal compra os imóveis achando que está fazendo um baita negócio, mas às vezes o vendedor está querendo se ver livre do Sim, imóvel, não é verdade? O cara está querendo empurrar, então ele baixa o preço, ele diz, não, a área é boa, o cara esconde, né? E aí o comprador acha que encontrou uma mina de ouro, mas nem sempre é. Tem gente, né, Arthur, que gosta de comprar problema. Isso a gente sabe, né? O cara, não, vou comprar, dane-se, não, depois os advogados eu falei isso resolvem. uma vez, Tudo professor, bem. e o povo deu risada. Uma pessoa dessas que o senhor falou é meu pai. Meu pai adora comprar terra enrolada, porque aí eu arrumo para ele. Não, mas é muito bom, né? Porque eu não recebo, o pai não paga, e a gente arruma. Para ele é um baita negócio. Mas realmente tem gente que procura a área assim. É inacreditável. Meu pai chega no escritório e fala assim, Arthur, não tem nenhuma área enrolada pra gente aí, não? Eu falei, meu Deus do céu, como você quer arrumar área enrolada? Que normalmente ela é Isso. mais barata, né? Agora, isso é para quem tem grana para arrumar, né? Para investir, porque às vezes tu compra, vai ter um gasto, quando vê tu quebra, né? Muito comum, o cara ficar mal, não pode plantar, tá amarrado, tem uma multa, tem que contratar advogado e aí o Sim, cara não se exato. libera. E eu vi até duas perguntas aqui que são interessantes. Primeiro, alguém perguntou se não cabe uma ação regressiva dos danos causados contra o proprietário. Cabe. Só que aí você vai ter custo de advogado, você vai ter custo processual, você vai ter que demonstrar que foi ele quem causou, não foi você. E mesmo assim, o juiz pode entender que essa natureza é próprio terreno de fato e que você que vai ter que arcar com prejuízo. Então, em muitos casos, o juiz, ele sim, ele entende que tem essa regressiva, mas que você que vai ter que regularizar primeiro, você que vai ter que recompor, e depois você cobra numa regressiva do antigo proprietário. Né? Infelizmente, ainda tem essas questões. E também alguém perguntou aqui que eu achei muito. Ah, eu perdi aqui. Eu perdi aqui a outra pergunta. Ah, tá cheio de Tá perguntas. cheio de Isso é perguntas. bom. Isso é sinal que a gente tem muita É, dúvida. ó, sigam o Arthur e mandem para ele. Vou Arthur, tu abrir. podia abrir caixinha hoje, né? Vou Daí o abrir. pessoal já. Isso, abre que o pessoal te manda as dúvidas. Bom, daí eu vi também que o módulo acaba com o CAR, né? Só os slides tem 50 slides, coisa linda esse módulo, hein? E daí tu botou site, o site do CAR, né? Ensinei onde Ensinando pesquisa aonde o CAR. vai, como vai. Quer dizer, Não, site eu de fiz até um pesquisa do vidinho ali CAR. mostrando É muito interessante. como que faz uma pesquisa pública ali dentro do CAR também. Tem uma aulinha mostrando. E importante, professor, até dando ênfase numa questão que é algo muito bacana, é que a gente falou que a reserva legal ela é basicamente rural. Mas e se a expansão urbana, a área urbana, atinge aquele imóvel? E aí eu tenho a intenção de lotear. O que eu faço com aquela reserva legal? Bom, como a gente falou, primeiro a reserva legal ela é rural, estritamente rural. Então, a partir do momento que tem uma urbanização daquela área, a área é verde também. A reserva legal vai se tornar uma área verde. Então, ali, a partir do momento que seja registrado, que seja aprovado esse loteamento, aí sim vira uma área verde ali de proteção municipal. É o município quem tem que arcar. Enquanto não tiver aprovado, enquanto não tiver registrado esse loteamento, ele ainda é uma reserva legal onde o proprietário ele tem que proteger. Mas o interessante é isso, quando a municipalização chega a um imóvel rural e tem uma urbanização daquela área, a área verde, a reserva legal, ela também vai se transformar. Então é importante a gente entender que até qual momento ela é uma reserva legal ou ela é uma área verde. Então, chegando à urbanização, a gente tem uma alteração também desse instituto. Eu vi também que você falou do status do CAR, né? Status ativo, status pendente, status suspenso e status cancelado. O que são esses? Quando o cara vai acessar o E é CAR e aparece importante a esses gente verificar, status. O e que é isso? ninguém se atenta. Quando a gente faz due diligence, a gente tira uma certidão, a gente pede os documentos da área, né? E muita gente leva aquele CAR, aquele primeiro CAR que a pessoa fez lá em 2014. E aí tá lá como o CAR está ativo. Só que eu bato muito em cima disso que não adianta você fazer o CAR e esquecer. Por quê? O órgão ambiental hoje está analisando e ele vai, o próprio órgão ambiental ele vai solicitando alterações e
mudanças e complementos naquele CAR. Hoje a gente tem uma atuação muito ativa já dentro do sistema do SICAR. Então, quando eu não atendo essas obrigações, quando eu estou em dia, ele está ativo, ele está ok, ou seja, aquela certidão está valendo. Se ele está pendente, é porque o órgão ambiental solicitou alguma coisa, está em fase de solicitações ainda. Foi notificado os proprietários, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí a gente tem os status que são os piores, o cancelado, né, que é o suspenso. Quando pode acontecer isso? Quando eu não me manifesto em nada dessas solicitações dos órgãos ambientais. Ou até mesmo o órgão ambiental constatou alguma indicação ali dentro daquela área, onde foi feita uma indicação errada. Vamos imaginar que eu indiquei uma área e parte dessa área está em terra indígena. Vamos imaginar que em parte dessa área está em uma unidade de conservação ambiental. Ou vamos imaginar que eu fiz duplicidade, já tinha um CAR em cima daquela área, ou se ele está invadindo a área vizinha. Então pode acontecer muita coisa. Eu não respondi, ou até por medida judicial, peça para cancelar ou suspender esse CAR. Então é importante a gente, em qualquer due diligence, a gente verificar o status desse cadastro ambiental rural. E aí, quando a gente analisa um CAR, a gente também tem que pegar as questões de reserva legal, que tenha um percentual mínimo para ter naquele imóvel, e também aplicar. Para quê? Para eu falar para o meu cliente, olha, você está comprando uma área de 100 hectares, só tem 5 hectares de reserva, e futuramente você vai ter que recompor 15 hectares ou compensar em outra área. A gente fala no curso sobre essas possibilidades. Então, o CAR ele é um início de análise ambiental. Parta sempre de uma análise do CAR. É importante a gente verificar o que foi imputado ali dentro do CAR e também o status. Não adianta eu pegar um CAR de 2014 e pensar que ele está ativo. No curso a gente tem mostrando como eu verifico atualmente esse status. Então, não tem desculpa para... Não pode mais saber que... Não pode mais falar que não sabe. Excelente. Então, as novas aulas já estão na plataforma. Os slides vão subir hoje. É o módulo 5.4. Todos os alunos ativos do curso, pessoal que comprou lá em janeiro de 2022, que ainda não renovou porque a renovação não chegou, ganhou o módulo também. Ou seja, tem quase 3 mil alunos aí que ganharam esse módulo ontem à noite, tá? Parabéns para vocês. E o professor Arthur deixou lá os seus contatos também. Eu sempre gosto que conheçam os professores, que falem com os professores, que façam parcerias com os professores, porque nós estamos todos juntos numa corrente do bem para trabalhar, para crescer, para prosperar, né? Então, siga o professor Arthur, clica aqui no meu nome, segue ele, manda pergunta para ele e aproveite, porque você está tendo a oportunidade de conhecer excelentes profissionais aqui nesse canal. Pessoas que trabalham de forma íntegra, séria, que têm experiência e que podem ajudar a sua carreira também a acelerar. Arthur, muito obrigado pela aula hoje aqui, pela visita. Você é sempre muito bem-vindo aqui no café, né? Você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal? A minha mensagem final é sempre agradecimento. A gente tem que agradecer as pessoas que surgem na nossa vida, né, que dão oportunidades, e isso é muito bom. Isso é muito bom, a gente ensinar pessoas. Eu tive exemplo dentro de casa de ensino. Minha mãe é professora, minhas tias são professores, e é muito bom, é muito gratificante ensinar pessoas. E sempre fico aberto também a consultorias, a parcerias, né? Então é importante isso. Eu trouxe até esses dias alguma sequência de stories falando nisso, que muito advogado ele dispensa o cliente porque não tem conhecimento do processo ou daquela área. Importante, traga parceiros para o seu escritório, né, dessas áreas que são mais técnicas, mais difíceis. E aí... Pareceres também, tu dá pareceres, né, Arthur? A gente firmar essas parcerias, fazer consultoria de caso concreto, para, de fato, a gente atender o nosso cliente da melhor forma. Né? E também para a gente aprender, não é demérito algum eu pensar que eu sei tudo, que eu faço tudo. Isso aí não, quem faz tudo não faz nada. Então é importante ter pessoas do lado para apoiar. O professor ele tem um conhecimento gigante, mas ele trouxe outros profissionais para complementar o que ele fala, complementar o que ele sabe. E tenho certeza que sempre a gente vai aprendendo um com o outro, né, professor?
A gente sempre vai aprendendo. Eu assisti aulas ali do curso de uso capião, e por mais que eu atue em uso capião, eu aprendi de uma forma enorme, porque às vezes eu atuo em um nicho daquele local, né? E eu verificar outras questões é gratificante, é bom, é importante a gente entender, estar do lado de pessoas que também vão ajudar a gente. Então, a gente segue à disposição para todo mundo, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje, como o senhor orientou, para a gente tirar essas dúvidas que eu vi que foram inúmeras aqui, a gente não conseguiu responder todas. Sensacional. Obrigado, Arthur. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Assistam o novo módulo na plataforma. E segunda-feira a gente volta com o Café com Registro de Imóveis. Um abraço para você. Fica bem, fica com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.